Apresento hoje, formalmente, a minha candidatura ao cargo de Presidente da República. Era um dos segredos mais mal guardados da política portuguesa. Ele próprio define-se como um animal político, um viciado em política. Teve sempre um papel de player político, sempre um pensamento que é reconhecido pelos seus pares como de estratégia política, de exercer um bocadinho todos os cargos que é possível exercer. De momentos desafiantes tive imenso. Duas pessoas que exerceram um grande fascínio sobre mim, no plano pessoal e no plano polítio. Influenciou-me Sá Carneiro, que é uma figura fascinante. E o meu pai. O meu pai era uma pessoa que já, digamos assim, estava envolvido na política. Eu tinha o meu pai como grande referência e, portanto, ele influenciou-me. Ser autarca aos 19 anos é desafiante. Foi adjunto do governador civil de Braga também nessa altura. É tudo novo. É um desafio para mim, que não tinha experiência evidentemente nenhuma. E era um desafio do ponto de vista das populações, porque Portugal era um país paupérrimo. E a Comissão Política, presidida pelo professor Cavaco Silva, o novo líder do Partido Social Democrata. Ele era já dirigente local do PSD quando se preparava a ascensão de Cavaco Silva. Seremos intransigentes num compromisso. Primeiro, servir o país. Segundo, lutar pela defesa da democracia. Terceiro, pugnar pelo avanço da social-democracia. O único secretário de Estado que toma posse e o mais jovem membro deste governo, Luís Manuel Gonçalves Marques Mendes. Afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. De resto, eu recusei a primeira vez, recusei a segunda, aceitei a terceira, porque, por um lado, eu tinha gosto, mas, por outro lado, era tudo complexo. Ele, no cavaquismo, consegue uma proeza que poucas pessoas conseguiram, que é estar os 10 anos completos do cavaquismo sempre integrado no governo. Em 92, criar a RTP Internacional. Foi talvez a decisão mais importante do ponto de vista substantivo da minha vida. No seu caso também se dizia que telefonava para a RTP e que fazia alinhamentos de telejornais. Eu não vou dizer que nunca falei para a RTP, certamente. Todos os governantes têm nesse domínio os seus pecados ou pecadinhos. Quem disser o contrário, digamos assim, acho que está a fugir um bocadinho à verdade. Agora, o professor Cavaco Silva ditou algum conjunto de regras, não para mim, mas para a generalidade dos ministros, muito rigorosas nesse domínio. Cria uma grande separação das águas. Além da parte setorial, teve sempre cargos que o colocavam muito no centro do governo. A imagem que eu tinha era péssima, porque era um pouco a imagem do Yes Minister. Bom, era a imagem de que eu não tinha voz própria, pensamento próprio, que pensava, agia, falava, comunicava, tudo em função do líder, que era quase uma marionete. O país precisa de uma maioria. O país precisa de estabilidade. O país precisa de confiança para relançar a economia, para termos um país mais rico, mas também um país mais justo em Portugal. No caso de Durão Barroso, foi para o governo apesar de ter sido seu inimigo político dentro do PSD, apesar de se ter candidatado contra ele à liderança do PSD, e ainda assim foi-lhe reconhecido por Durão Barroso, foram-lhe reconhecidas qualidades para ainda assim fazer parte do seu governo. Passou por processos muito importantes, como revisões constitucionais, por exemplo. Fazia pontes com o PS de José Sócrates, embora não tivessem uma relação nada boa os dois. O acordo para a reforma da Justiça assinado esta manhã é um acordo histórico.
com menos egoísmos partidários e com maior sentido do interesse nacional. Um dos momentos mais marcantes na relação dele com o partido, neste caso para o mal, ou seja, que acabou por marcar também muito a sua saída de líder do PSD, é o momento em que Marcos Mendes, enquanto líder, se opõe a que pessoas com casos judiciais, envolvidas em casos judiciais, pudessem ser candidatos. As decisões que tive que tomar e que foram muito duras. Ele fez dessa, enfim, exigência ética uma bandeira, o partido não o levou a bem, até porque, de facto, isso significou a perda das duas câmaras que eram muito importantes, aliada à grande derrota de Fernando Negrão na Câmara de Lisboa, que abre o caminho para António Costa. Aí Luís Marcos Mendes, nessa noite, assume que teve uma grande derrota e que a responsabilidade é toda sua, e antecipa o Congresso do PSD, que acabará por levar à sua derrota. Marcos Mendes é advogado de profissão e teve duas ocupações principais nestes anos. Ele era consultor na Abreu Advogados e tinha também uma empresa familiar que, entretanto, dissolveu agora para ser oficialmente candidato à presidência da República. Ao longo destes 15 ou 18 anos, no exercício da minha atividade de advocacia, nunca tive um problema com a Ordem dos Advogados, o que significa ausência de conflito de interesses e, por outro lado, transparente. Nunca tive um problema com a autoridade tributária, ou seja, significa pagamento total, normal, integral de todos os impostos, e também não tive nenhum problema com o Ministério Público, nem nenhuma investigação. Há várias questões que vão sendo levantadas sobre a sua vida profissional, mas a acusação mais genérica, talvez, tem a ver, de facto, com esta atividade que o próprio diz que não é de lobista, é de consultor, mas que é descrita como uma relação e uma angariação de clientes influentes, alguns deles pode ter conhecido ainda no tempo da política. Gouveia Melo tem-se agarrado ao tema com unhas e dentes e chegou mesmo a classificar Marcos Mendes no debate que tiveram os dois como lobista e facilitador de negócios. O tráfico de influências é uma coisa que não deve existir na democracia portuguesa. A raiz disto, no fundo, é que Marcos Mendes, o trabalho que fazia, e Gouveia Melo falou disso no confronto entre os dois televisivo, ele dizia que Marcos Mendes não esteve na barra de advogado a defender clientes. O que esteve a fazer foi atividade de consultoria, e isso é muito associado, de facto, à abertura de portas, ao uso dos seus contactos, e Marcos Mendes, evidentemente, sendo uma pessoa com uma carreira política muito longa e com muita notoriedade, terá ganhado muitos contactos relevantes que depois conseguiu que funcionassem a seu favor na sua atividade privada e, portanto, é daí que vem grande parte das acusações de ter uma carteira de clientes influentes que depois o podem também, presumivelmente, podem chegar a influenciá-lo enquanto Presidente da República, e é essa a preocupação que tem sido mais levantada. Aos 7 dias do mês de abril de 2016, compareceram perante Sua Excelência o Presidente da República, Professor Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, as individualidades abaixo referidas, a fim de tomarem posse como membros do Conselho de Estado. É das experiências mais fascinantes que uma pessoa pode ter. Como eu já tive a ocasião de dizer, é o único órgão em que se sentam ao mesmo tempo Presidente da República, Primeiro-Ministro e líder da oposição. Só isto tem uma importância capital. Entra na altura de Jorge Sampaio, mas por indicação do Parlamento. Depois entrou também com Cavaco Silva, enfim, de quem tinha sido ministro, e Marcelo Rebelo de Sousa sempre o escolheu para estar, enfim, a aconselhá-lo dentro do Palácio de Belém. Presidentes todos diferentes, com uma característica em comum que eu acho que vêm todos dos partidos, mas foram todos muito independentes. É sempre um dos argumentos principais com que se defende, dizendo que a independência não se apregoa, pratica-se, e ele de facto tem conseguido, enfim, tentar demonstrar que na sua vida política se pautou por esses princípios e, portanto, não é um candidato do mau sistema. Quando ou em que circunstância voltará à política? Não acho minimamente provável voltar.
Era um dos segredos mais mal guardados da política portuguesa. Não está minimamente nos meus planos alguma vez voltar à vida política ativa. Só não digo nunca, mas porque nunca uso essa expressão. Havia muito essa ideia de que ele seria candidato, que tinha replicado em boa parte o percurso de Marcelo Rebelo de Sousa no comentário e etc. E que, portanto, acabaria por ser candidato. Apresento hoje formalmente a minha candidatura ao cargo de Presidente da República. Outro dos pontos fortes de Luís Marques Mendes é a notoriedade, que é extrema. Trilhou este caminho do comentariado e levou muito a sério, no sentido em que tinha uma preparação quase profissional, tinha ajuda a preparar o seu comentário político, muitas vezes até dava notícias, portanto chamando mais a atenção para esse espaço de comentário que foi mantendo, sobretudo na SIC, e foi preparando esta entrada na casa das pessoas, no fundo através da televisão, foi-se tornando uma das caras, enfim, mais reconhecidas, naturalmente. Essa notoriedade muito grande é, sem dúvida, uma vantagem para quem parte para uma corrida destas. Há uma fragilidade e um ponto forte que são a mesma coisa em Marques Mendes, que é de facto a experiência política. No clima atual, no clima que vivemos, pode de facto ser um bom cartão de visita não ser um candidato, enfim, do regime. Nós sentimos quase que o país não tem mais ninguém, não tem mais mudança para fazer nem para dar, e chamam-nos a nós fascistas, chamam-nos a nós radicais. Se o sistema são os partidos, as suas clientelas e os seus interesses, eu estou fora do sistema. Mas todos os outros candidatos fazem parte do sistema. Num momento em que tantas interrogações se colocam sobre a política e tantos em Portugal parecem interessados em esconder que fazem política, sinto que devo reafirmar a minha história política e sinto-me confortado pela forma íntegra como sempre fiz política em favor de Portugal. O tempo que vivemos nem aceita política sem princípios, nem recomenda política sem experiência. Não é tempo de aventuras, experimentalismos ou tiros no escuro. E sabia que não tinha outra opção, ele tinha de assumir que era um candidato político e, portanto, o que ele decidiu fazer foi tentar virar essa narrativa um bocadinho mais a seu favor. Ele tem tentado, ao longo desta candidatura, apresentar alguns apoios diferentes, por exemplo, ir buscar alguns apoios ao PS, e conta com alguns, ou com figuras próximas do PS. Eduardo Barroso, por exemplo, é seu mandatário. Ele se se calhar demasiado fiel ao Partido Socialista e, portanto, o senhor convidou para sua mandatário em Lisboa alguém com este currículo de passado. Foi também buscar Rui Moreira, que é uma figura, enfim, independente, embora tenha tido já apoio de partidos, foi buscá-lo para mandatário nacional. Sabemos quem é, sabemos o que pensa. Estou aqui ao lado dos portugueses. Estou aqui para os ouvir e para ser a sua voz. Estou aqui para ajudar, sobretudo, a renovar a esperança. O tempo que agora começa é um tempo novo na minha vida. Estou aqui de forma convicta, de forma genuína e de forma empenhada para lutar e para ganhar. Precisamos de ter mais ambição, precisamos de acreditar mais em nós próprios, nas nossas capacidades e, sobretudo, no nosso futuro. Um dia, alguém escreveu um artigo, eu não me recordo quem, poucos meses depois do cavaquismo, do governo de Cavaco, alguém escreveu um artigo a dizer que, com o fim do cavaquismo, acabou o Marques Mendes. Pois, se você reparar, a minha vida política cresceu a partir daí.